com a nuvem direto.
empresarial escrito sobre a África contemporânea tem se centrado sobre casos de ruptura parcial ou total da autoridade central, como aconteceu na Libéria e Serra Leoa na década de 90, ou como o caso da Somália atualmente, ou sobre exemplos de governantes tidos como predadores, como, por exemplo, no Chad ou na República Democrática do Congo. A representação de uma normalidade problemática que se apresenta como se fosse a totalidade da África. Uma tendência na bibliografia a postular uma espécie de pauta de comportamento comum para a maioria dos estados africanos, a existência de níveis endêmicos de clientelismo que convertem todas as instituições públicas como se fossem dotadas de uma dinâmica intrínseca de instabilidade crônica naquele continente. A Melissa Miambo escreveu também um artigo na New Left Review recentemente chamado A Cidade Global África, a hipsterização de Joanesburgo. E ela diz assim, em 2000, a nova autoridade metropolitana da cidade de Joanesburgo anunciou seu objetivo de convertê-la em uma cidade africana de categoria mundial com maior prosperidade e crescimento econômico para todos. Documentos de planejamento reiteravam slogans como uma cidade de categoria mundial com serviços eficientes que satisfaçam as melhores exigências práticas mundiais. Uma cidade africana de categoria mundial para todos era o slogan. Mas quem define o que significa ser de primeiro nível ou em escala mundial? Eu vou parafrasear nosso colega Eduardo Restrepo quando aposta uma espécie de hermenêutica da esperança como uma condição necessária, mas sempre insuficiente, se busca potencializar a imaginação e a prática política para entender os estudos africanos como ele realmente é, com suas complexidades, suas impurezas, suas contradições. Um pensamento sem garantias que incomoda os relatos galvanizados por certeza, geralmente reforçados por achatamentos políticos e pensamentos morais autocomplacentes. Trata-se aqui de colocar em questão a pseudo-obviedade do campo dos estudos africanos, como vimos nas excelentes intervenções de ontem, e de suspeitar de suas necessárias correspondências com certas posições epistêmicas e políticas. Termos como afro-brasileiros, afro-caribenhos, afrodescendentes têm estimulado novas sensibilidades políticas, mas também novos desafios, alguns dos quais foram apontados ontem. Por exemplo, na conformação do que pode ser lido como o que define o Sul, como provocou nosso colega Guilherme. Será que a ideia de afrodescendente como uma categoria analítica sólida ou consolidada corre o risco de se dissolver em meio aos novos projetos que questionam os identitarismos como se fosse uma via de radicais de esquerda, como assim designam os antropólogos sem formação das redes sociais? Parte da luta política que busca nos estudos africanos ou étnico-raciais a chave para produzir significações sobre o que significa ser afro-brasileiro passa pela disputa desse significante e também pela compreensão dos efeitos que esse tropos produz sobre os novos ativismos negros, sobre as novas formas de organização social, em muitos casos mediados por tecnologias materiais e simbólicas. Esse jogo de anunciações evidencia que a categoria afro ou afrodescendente opera dentro de um campo semântico em que a multiplicidade de interpelações sobre ser ou não ser afrodescendente demanda o reconhecimento de um conjunto de experiências objetivas e subjetivas que se impõem aos sujeitos. Parafraseando Stuart Hall, cada apropriação, cada posicionamento do sujeito negro em relação a termos como afro-caribenho, imigrante, afro-brasileiro, requer de nós entender o conjunto de práticas políticas e de condições históricas que conformam essas vivências de marcações racializadas e discursos racializantes. A África, esse significante incontido. E agora, parafraseando Gilberto Gil e Solata, um continente existe para conter algo, mas quando o antropólogo diz África, pode estar querendo dizer o incontível. Essa África pós-colonial, anticolonial ou contracolonial, enquanto significante, tem operado no imaginário e nos discursos dessa antropologia posicionada como uma inversão das práticas coloniais, ou seja, de não se falar nada, do apagamento, do silenciamento, ao movimento de hipervisibilização, de falar sem cessar, de buscar a utopia pan-africana, de um desejo afrocentrista. Afinal, de que África falamos? Da transculturação dos povos na diáspora de Ortiz ao movimento de afrotopia de Fellini Sá. Do afrofuturismo como promessa ao enfrentamento do antropoceno, reposicionando o continente na mirada do giro climático e geopolítico,
onde a sustentabilidade dá o tom e o peso da discussão. Ora, a aridez dos discursos da África ingovernável, ora, a tempestade rediviva de Aimé Césaire e do Shakespeare. Quero aqui refazer a pergunta que já fez José Jorge de Carvalho, no texto obrigatório para os alunos de antropologia, e que já completa mais de 10 anos, né? O olhar etnográfico, a voz subalterna, quando ele dizia que era preciso compreender como a antropologia se situava diante da profusão de revisões e combinações disciplinares, inquirindo sobre o modo como o campo tem respondido ou não ao que ele chamou de desafios teórico-políticos, lançados pelos chamados estudos subalternos e pela teoria pós-colonial. Afinal, dizia ele, o projeto de ligar-se às vozes dos oprimidos, dos subalternos, dos excluídos, foi justamente a promessa feita por uma geração anterior de antropólogos de uma prática etnográfica crítica das condições coloniais em que se plasmou a disciplina. Pensar essa África em ascensão, enquanto uma categoria polissêmica, coloca a questão se essa modernidade está produzindo algo novo em relação ao campo ou se estamos atualizando velhos problemas com as lentes de hoje. Provocar, talvez a partir de Mudimbe, a ideia de biblioteca colonial, como muito se falou ontem também, e como esses saberes transatlânticos podem nos inspirar para revisitar essa biblioteca, incorporando as matrizes de uma biblioteca contracolonial, isto é, advogar uma relação entre regimes sociopolíticos e discursivos que inspiram novas matrizes para pensar essa África contemporânea. As questões de gênero, por exemplo, que vem provocando tensionamentos a partir da centralidade de um feminismo branco tido como cânone e o investimento do feminismo negro e ameríndio em torno de categorias em disputa dos dois lados do Atlântico. Interrogar também as matrizes do pensamento social brasileiro e tomar o recurso comparativo com o olhar de intelectuais africanos e africanas a ver como a experiência brasileira pode ajudar também a pensar e tensionar dimensões importantes das sociedades africanas. Lembrando nosso colega Diego Marques, aqui do departamento, né, no texto que ele escreveu há um tempo também, o interesse pela questão racial, pela temática africana, pelos estudos africanos e pela história da África fazem parte de um movimento, ora tímido, ora ousado, que, para além das diferenças regionais e institucionais em seu desdobramento, há tanto uma multiplicação de iniciativas dentro e fora do universo acadêmico, quanto há cacofonia e dispersão. Trata-se de uma cena que nos parece informada no Brasil por uma maior ressonância de fatores, como a mudança na agenda das relações internacionais, o revisionismo intelectual, a pressão exercida pelos movimentos sociais e as suas consequências, quer do ponto de vista da elaboração de políticas públicas, quer no que tange a sua expressão cultural e que reclama a visibilização de uma herança africana. Essa interlocução que eu busco convosco é, portanto, um convite a olhar para o tempo presente, numa época em que, como escreveu Galeano, chove de baixo para cima. É um convite a olhar para as margens, com as histórias das personagens, dos sobreviventes, dos subversivos, dos migrantes, dos diaspóricos, daqueles a que a narrativa e a historiografia oficial condenou ao fracasso. Conjugar o tempo da memória, do arquivo, da literatura, como um exercício intelectual em um mundo cujas esperanças e utopias pós-independências parecem ter coagulado. Então, essa era a minha provocação inicial. Eu vou passar depois a fala para a Brice. A ideia é que a gente possa movimentar e animar essa conversa depois no final. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu não posso começar sem agradecer, né, o convite do CEAL, na pessoa do professor Nico Sansoni, que conheço há quase 3 décadas, aqui mesmo no Brasil. Isso demonstra a confiança que ele tem em mim e não vou fazer outra coisa. Eu vou tentar atender o pedido dele. A minha apresentação hoje, saúdo todo o público pelo interesse, porque aqui se trata de compartilhar conhecimentos. Eu não pretendo ser transmissor de conhecimento, não pretendo ser traficante de conhecimento, para não voltar essa expressão. É minha agora. Pois é. Bom, na verdade, desde 1997, que eu cheguei ao Brasil, né, eu não deixei de ter certa interlocução com
com alguns intelectuais africanos, principalmente do Benin. Entre eles, o professor Paulin Mutondi, que faleceu no ano passado, o professor Élisée Soumoni, e o professor Honorat Aguessi. Honorat Aguessi foi um professor muito conhecido na Europa, principalmente. Ele teve algumas interlocuções com o mundo, principalmente o continente em que nós estamos, desde os Estados Unidos até o Chile. Honorat Aguessi foi um eminente sociólogo. Ele diz que não sabe se é sociólogo nem antropólogo, mas ele sabe que ele é um investigador, um pesquisador. Ele trabalhou na Unesco, defendeu uma tese na Universidade da Sorbonne, em 1973. Essa tese fala do mito de Legba. É um ensaio sobre o mito de Legba. Legba é a divindade do panteão do candomblé, digamos, do panteão do Vodun, cujo nome foi traduzido a várias outras línguas, entre elas o Yorubá, Elebará, em Cuba, Eleguá, em outros lugares das Américas, né, Eleguá, e Exu. Aqui no Brasil se ouve falar bastante Exu. Inclusive, o Carnaval homenageou essa divindade, uma escola de samba homenageou essa divindade. O meu objetivo, então, é apresentar brevemente esse eminente antropólogo e depois passar a essa obra, o que essa obra nos ensina, porque nós precisamos dessa obra que é única. Um trabalho feito em 900 páginas e que nós desconhecemos ainda. 900 páginas não assustam. Na verdade, a tese mesma está em 368 páginas. Só que a tese, que está no terceiro volume, né, está precedida de 2 volumes. O primeiro, de 241 páginas, que é uma compilação de mitos, vários mitos de Legba. Legba é uma divindade do panteão Vodun, do Dahomey, atual Benin. Ele recolheu 26 versões desse mito de Legba, associou 7 versões recolhidas pelo Bernard Mokuan, que escreveu sobre adivinhação no antigo Dahomey. Foi um intelectual de destaque, por quê? Porque ele era um homem de ação. Ele transformou o sistema de educação no Benin, e, em certa medida, né, quando ele ocupou um posto de diretor da Unesco, diretor para a educação de toda a África, quer dizer, representante da educação em todo o continente. Ele sempre reivindicou a sua condição de panafricanista. Por quê? Porque Kwame Nkrumah, como nós falamos ontem, né? Ele faleceu em abril de 1971, e o Honorat Aguessi tinha o Kwame Nkrumah como uma referência importante. Sabemos muito bem, né, que o movimento panafricanista, na verdade, paradoxalmente, né, nasceu fora da África. E nós, os africanos, incorporamos esse movimento, incorporamos os ideais desse movimento. Então, Honorat Aguessi, para ser fiel a Kwame Nkrumah, defende o panafricanismo, foi presidente da Federação Mundial de Panafricanistas. Ele criou uma mediação, ele criou uma escola no Benin, um centro de estudos chamado ID, Instituto de Desenvolvimento de Trocas que seria exchange endógeno. Por isso, ID, endógenos. A palavra endógeno é uma palavra de destaque no
do trabalho do Honoré Agassi. As nossas religiões endógenas que nasceram no próprio solo africano. Honoré Agassi, entre 1975, quando ele voltou da França para o Benin, ele não foi estável no país. Na verdade, nunca ensinou na Universidade de Abomey-Calavi, que era a primeira e única universidade na época. Ele sempre foi ocupando postos, sendo pesquisador destacado, até a sua morte, até a morte dele em setembro, faz 2 anos, acho que dia 12 de setembro de 2022, Honoré Agassi nos deixou. Mas, como eu disse, eu tive uma interlocução com ele também. Desde 1997, ele não deixou de me atender. A esposa estava viva, também a esposa colaborava, depois faleceu antes dele. E o Honoré Agassi quis saber muitas coisas aqui no continente, né? Em todo o continente, ou nos 2 continentes, a gente pode falar assim, né? Sobretudo, o interesse dele era com relação ao aporte negro nos Estados Unidos. Ele até comigo discutiu a questão, digamos, do heroísmo dos negros, como a cerimônia do Guacaimã, no Haiti, de 14 de agosto de 1791, o processo de independência de Cuba e do Haiti. As invenções que orgulharam os negros do outro lado do Atlântico, nomeadamente a invenção da luz elétrica por um negro, Latimer, em 1881, o torrão de açúcar, nomeadamente proveniente da cristalização do caldo de cana. Estou indo rápido. A cristalização do caldo de cana-de-açúcar pelo escravizado africano Rieu, em 1846, o telefone de Granville Woods, e que inventou ao mesmo tempo, com Morgan, o semáforo, junto com outros africanos. O layout do sistema de geladeira, por John Standard, em 1887. E com mais, tivemos a invenção do elevador em 1865. Em 1882, temos alguém que iniciou invenções reconhecidas pelos Estados Unidos da América, nomeadamente Granville Woods. Todos aqueles eram contribuintes, né, para o desenvolvimento dos Estados Unidos da América. Alguns receberam, digamos, uma série de reconhecimentos, né, porque inventaram muitas coisas. Mas perante tudo isso, o destacado antropólogo, eu vou chamá-lo de antropólogo beninense, vai chegar à conclusão seguinte: conforme Plínio já tinha dito antes, sempre da África algo novo acontecerá para o mundo. Quer dizer, a expressão ex-África semper aliquid novi, quer dizer, da África sempre haverá algo novo, é uma expressão que ele usa como bandeira. No próprio Benin, ele vai, como eu falei, né, ele vai trabalhar no sentido de preservar o patrimônio nacional. Nós, anteontem, nós ouvimos falar de Ouidah. Honoré Agassi vai transformar o turismo em Ouidah, criando 2 patrimônios, 2 elementos desse patrimônio, digamos, Zomaí e Zomati. Zomaí quer dizer o fogo não vai lá. E Zomati quer dizer o fogo não apaga. São expressões referentes a realidades próprias do país. Ele também vai organizar a marcha da Praça dos Leilões, entre aspas, porque a professora
professora Enzi, professora da Alemanha, né? Tinha mostrado a praça de Xaxá. Era a praça dos leilões africanos. Ele organiza uma marcha todos os anos desse lugar até a Praia do Guidá, justamente para expressar, né, a resiliência, né, com relação a esse assunto, né, da escravidão. Eu vou passar rapidamente. A imagem? Algumas imagens, no máximo 2 minutos, antes de continuar com a minha apresentação. Como eu vou falar rapidamente sobre um ensaio, sobre o mito de Legba, nós temos a personalização de Legba. Legba Exu, do Benin. A mulher incorporou Legba. Vemos todo digamos, toda a vestimenta, né? E agora, passamos a outra imagem, que é Legba num homem. Legba é trajeado, é travestido, usa o falo. Pode botar. O falo é seu símbolo principal. Isso pode levar a pensar em algumas coisas, né? Que eu vou tentar explicar a partir de Honorável Aguessi. Legba está dançando aí. Faz alegria, né? Tem mais música, mais. Vamos mais projetar, viu? Tá bom? Assim. Bom, enfim, quando nós vemos essas imagens, a gente começa a pensar uma série de situações, né, de coisas que acontecem no Brasil e em vários lugares das Américas. A gente pode pensar em candomblé quanto na Umbanda também, né? Ou não? Falamos em Zé Pilintra, falamos em vários Exus do candomblé e da Umbanda. Então, isso só coloquei para provocar um diálogo depois, ou nos corredores. E é justamente sobre essa divindade, muito importante no panteão Vodun, que Honorável Aguessi escreve escreve esse trabalho. No primeiro volume, rapidamente, ele vai apresentar o livro, a tese, insistindo nessa possibilidade, nessa obrigatoriedade de recolher um corpus de cânticos, um corpus de mito, para poder avançar. No segundo volume, ele vai levar em conta um problema principal, o problema da tradução, porque ele vai traduzir esse corpus ao francês. Os problemas da tradução cultural é um problema a partir de uma língua, sair de uma língua para outra, traduzir a cultura através de uma língua para outra língua, ou para a cultura de outra língua, é um trabalho gigante, é um trabalho difícil. Ele vai colocar isso como problema, ele vai problematizar, porque as línguas têm características específicas e não podemos fugir, né, a essas características. O grosso do trabalho, para eu abordar a última parte da minha apresentação, é sobre o ensaio. No ensaio,
o que é que ele coloca em síntese? Ele vai dizer que a história mítica de Legba é uma história, entre várias outras, relativas aos fatos de Legba, aos fatos e aos gestos de Legba. E que é no campo operacional do sistema de adivinhação que a gente tem que saber as histórias míticas de Legba. Quer dizer, no sistema de adivinhação, o Fá ou Ifá, em Yorubá, é nesse corpus literário que a gente pode conhecer as histórias de Legba. Porque ele diz isso, ele é iconoclasta. Ele vai dizer que se a gente atribui determinadas funções a essa divindade, que é o Hundaho, em Cuba se chama Huraho, é porque essa divindade se move, essa divindade muda de um momento a outro, se transforma, e que a gente não consegue prender essa divindade e colocá-la num lugar só. É como se fosse um peixe. Nós queremos pegar um peixe, o peixe pode fugir das nossas mãos. Então, Legba é uma divindade muito polêmica, claro, mas nunca admite que se defina Legba, por exemplo, como a divindade do mal, como a divindade que desestabiliza. Nunca podemos admitir isso. É a partir do mito, de uma versão determinada do mito, do corpus mítico de Legba, que nós podemos atribuir alguma característica. Sempre sui generis. A gente não pode dizer Legba é o guardião do portão, das entradas, das encruzilhadas. A gente não pode predefinir uma função, assignar uma função com antecedência. Não. É a partir do mito de Legba que nós podemos chegar a essas atribuições. Por isso eu digo que é iconoclasta, porque ele destrói imagens criadas pela antropologia ocidental. E ele vai continuar destruindo essas imagens, porque a ideia do africano que estuda na França, como bem disse um antropólogo francês, não lembro agora o nome dele, que diz que tem uma geração de africanos que absorveram teorias ocidentais, mas depois eles criticaram essas teorias. Eles questionaram essas teorias e estabelece isso, ele faz uma periodização desses africanos. Nos anos 20, nos anos 30, havia alguns formados na Europa que seguiam mais ou menos, mas também polemizavam. Mas nos anos 60 chegou outra leva, digamos, de africanos que foram mais combativos. Honorário, assim, foi um deles. Não vou poder ler, porque eu pensei que eu ia ler, mas não posso ler. 6 minutos. Então, eu vou tentar sintetizar. Ele coloca o Lévi-Strauss, o primeiro. Ele foi orientando de Yvon Belaval. E ele diz, olha, eu agradeço o senhor, meu orientador, por permitir que eu saia do quadro dos seminários que organiza. Porque ele organiza uns seminários que não tem muito a ver com a questão religiosa africana em geral. Então ele diz, lhe agradeço por permitir que eu possa, digamos, entre aspas, infringir as regras desse seminário que Sua Excelência organiza. Participou da banca, participaram outros antropólogos e sociólogos. Agora, com relação à questão do mito, ele vai dizer, Lévi-Strauss pesquisou sobre populações originárias, sobre índios, indígenas, mas ele não soube enquadrar
porque ele não sabe enquadrar os mitos na sua verdadeira lógica. Ele não soube classificar os mitos. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, na língua Fon, nós temos o Wenufo, que é a história mítica. Mas nós temos o Hojoho, quer dizer, temos a palavra verdadeira, que chegou e que não se questiona, temos variantes. E tudo isso, provavelmente, entre os grupos indígenas, exista diferenciação. Mas Lévi-Strauss vai chamar tudo isso de mito. Não é mito. Se isso fosse mito, então o meu trabalho não vale a pena. Não tem sentido. É antimítico. Honorat Gessi pode assumir essa postura. E outras posturas que ele assumiu, que não vou poder, digamos, relatar aqui, mas é para lembrar que, segundo esse trabalho, nós entramos numa encruzilhada quando abordamos sob perspectivas tipicamente africanas essa questão das divindades endógenas. Por quê? Porque essas divindades endógenas são reinterpretadas do outro lado do Atlântico. Tem sua lógica. Eu respeito a lógica dessas religiões do outro lado do Atlântico. Respeito, admiro pesquisadores que trabalharam sobre essas religiões. Então, a lógica do mito de Legba no contexto daomeano pode, em certa medida, se contrapor à lógica do mito de Legba, ou de Exu, ou de Elegbara, ou de Eleguá, do outro lado do Atlântico. Então, cada espaço tem as suas características. E ele vai finalizar, que eu vou finalizar também. Não posso ler tudo. Eu vou finalizar também com essa citação na página 23 do trabalho. Ele diz: o fato de ter sido necessário, o fato de ter sido necessário inserir o mito de Legba no contexto da cultura Fon e estudar como as suas variantes podiam traduzir situações variadas de um período para outro, ou de um ponto geográfico para outro, testemunha um modo de análise diferente daquilo que parte de uma confusão ou assimilação inicial. Não podemos predefinir as funções de Legba. Por quê? Se considerarmos cada um desses caracteres como parte de um conjunto simbólico, não parece possível traduzir cada elemento de um conjunto por outro elemento de outro conjunto. Não há correspondência, termo a termo, de um conjunto simbólico para outro. Cada conjunto simbólico visa vincular num todo os diferentes elementos, ou melhor, as diferentes manifestações físicas, psicológicas, sociais, espirituais de um grupo. Se quisermos identificar o significado deste ou daquele elemento, é no todo simbólico em questão que devemos procurar. No caso do mito de Legba, se não tivéssemos respeitado esse princípio, teríamos sido tentados, muitas vezes, dependendo dos momentos do nosso trabalho, a identificá-lo com cada um dos mitos que acabamos de mencionar. Fim da citação. Então, para concluir, esse trabalho é pouco conhecido. Um trecho da publicação desse insigne intelectual beninense foi publicado
na revista Afroásia, nos inícios dessa revista, não lembro exatamente o número, que é Legba e a dinâmica do panteão voodoo. É um pedacinho só do que ele falou sobre Legba. Infelizmente, eu digo felizmente primeiro, encontrei essa tese que sumiu das bibliotecas beninenses. Encontrei na Universidade da Sorbonne, na biblioteca, com muitas restrições. Infelizmente, a gente, apesar de solicitar a ajuda de autoridades, tínhamos políticas. É uma pena, ou é uma vergonha. Eu não vou, digamos, fingir alguma coisa aqui. Não, eu digo a verdade, como falou o professor que terminou a sessão da manhã hoje. Infelizmente, nos nossos países africanos, o interesse particular predomina acima do interesse geral. O finado professor Olabili Babalola Ndiaye, que também faleceu há 3 anos praticamente, assumiu a publicação dessa tese junto comigo e com um arqueólogo da Universidade do Benin. De repente, ele falece. Mas antes de falecer, ele me designou como o representante, né? Quer dizer, o substituto, provável substituto. Por quê? Porque na Nigéria precisamos conhecer Legba beninense, no Haiti, em Cuba, no Brasil, na Colômbia, na Venezuela, etc., etc. Precisamos conhecer esse trabalho, porque nós temos muito a aprender desse trabalho. Olabili Babalola Ndiaye, que passou mais de 40 anos fora do país, fora do Benin. Então, infelizmente, não recebi a atenção que eu desejava. Introduzi um pedido de audiência na presidência da República, no atual governo, em junho do ano passado. Já são 15 meses de silêncio. Muito obrigado. Obrigado por ter quase cumprido o prazo. Por favor. Boa tarde. Você começa falando? Enquanto vai organizando a projeção. Bem, boa tarde, meu nome é Estela, sou professora no Departamento de Antropologia na Universidade Estadual de Campinas. É uma satisfação imensa estar aqui nesse espaço com vocês, com colegas que admiram, partilhar essa mesa, saúdo meus colegas. Obrigada, Jamile, obrigada, Lívio, pelo convite, pela acolhida. As minhas considerações, eu intitulei essa comunicação, enquanto a lâmpada vai esquentando da projeção, começando, eu intitulei essa comunicação como Ocupações contra a Brancopia, a crivagem dos anos 90, para dialogar também com o mote dessa nossa escola doutoral. E as minhas considerações, então, vão ser feitas a partir da minha pesquisa de campo de longa data, com movimentos de luta por moradia na cidade de São Paulo. Pode passar, por gentileza, já para situar. Perfeito. Só para situar a cidade. Vocês passam uma para no terceiro. Então, sobretudo na ocupação Mauá, que já aparece, que é um prédio, um prédio ocupado por 237 famílias, 3 movimentos de luta por moradia no centro da cidade de São Paulo. Eu faço pesquisa sob uma perspectiva etnográfica e que reconhece que as relações sociais são racializadas. Algo que pode parecer um pressuposto bastante óbvio para essa audiência. Pode passar o próximo já, por gentileza. Isso, obrigada. Dizer que está um pouquinho cortado, mas está ótimo. Que as relações sociais são racializadas, algo que pode parecer um pressuposto óbvio para essa audiência, mas que não é no campo da antropologia urbana.
ou mais amplamente no campo dos estudos urbanos em geral. Nos estudos urbanos, né, de onde eu venho, por onde eu passo, há uma série de avanços críticos e elaborações conceituais preocupadas em estabelecer a crítica da cidade neoliberal, do empresariamento das cidades, da financiarização da terra, da financiarização da moradia, e eu integro uma agenda de pesquisa que visa restituir à crítica da cidade neoliberal a crítica da antinegritude. A principal referência dessa agenda pode passar para o próximo, por gentileza, Jaime Amparo Alves, e seu livro The Anti-Black City, a cidade antinegra, ou antinegra, no qual ele desenvolve o argumento de São Paulo como uma cidade antinegra, sobretudo a partir da produção de espacialidades macabras e da impossibilidade ontológica da vida negra na cidade colonial neoliberal. E o Jaime faz um chamado na sua produção à necessidade de um léxico ampliado para os estudos urbanos e interessados em fazer uma análise racialmente informada dos conflitos urbanos. E é assim que temos, Jaime e eu, avançado com o conceito de brancopia, entendendo a brancopia como a produção do mundo antinegro da branquidade ou da branquitude, se preferirem. E eu, particularmente, tenho argumentado que as ocupações, como a Mauá, que vocês viram no slide, impõem desafios à brancopia, seja ocupando a categoria de trabalhador, de maneira a atrapalhar os esquemas conceituais brancos, seja ocupando o que a brancopia almeja produzir como enclaves brancos, e aqui eu também lembro do trabalho e da formulação de Igor de Souza, que vai nos falar sobre os territórios alvejados. Seja ainda esses desafios que as ocupações impõem à brancopia, operando e existindo numa dimensão espaço-temporal que não seja a da urbanização como produção de espacialidades brancas. Bem, a ocupação Mauá, muito rapidamente, pode passar para o próximo, por gentileza? Pode passar mais um? Daqui a pouco eu... A ocupação Mauá é, atualmente, uma das ocupações mais antigas e emblemáticas da cidade de São Paulo. Então, são mais de 240 famílias que se organizam em 3 movimentos de luta por moradia que ocupam esse prédio desde 2007. Numa região que, a depender do que se queira acionar, pode ser nomeada de Luz, Santa Efigênia ou Cracolândia. As famílias que ocuparam esse prédio em 2007 tinham sido despejadas das suas casas em outras ocupações por meio de violentas ações de reintegração de posse e foram atendidas algumas provisoriamente com auxílio aluguel ou cadastradas em listas de espera por uma unidade habitacional da Prefeitura de São Paulo. As representações em torno dessa região têm bastante se ancorado na dicotomia revitalização-Cracolândia, sendo que o diagnóstico da degradação contido no termo Cracolândia serve para justificar os projetos de revitalização ou chamados de requalificação urbana. Então, o diagnóstico Cracolândia é esse diagnóstico da abjeção total, da degradação dessa região que produz menos que humanos, né? Com categorias como craqueiros, vagabundos, criminosos, invasores. E essa desumanização é lastro para remoção de ocupações como essa. A filósofa caribenha Sylvia Wynter, eu inverti, então se puder voltar para a gente ler, obrigada, nos conta sobre a sigla NHI, que por uma tradução para o português seria nenhum humano envolvido. Uma sigla de funcionários, as mentes mais brilhantes, formadas pelas melhores universidades dos Estados Unidos, usam para se referir a crimes e violações de direitos contra jovens negros de periferia, quando não há nenhum humano envolvido. Pois essas gentes não são consideradas humanos. Num contínuo da desumanização que informa a plantation dos latifúndios monocultores e se atualiza nas cidades na forma dessa juventude negra de periferia dos guetos dos Estados Unidos, vai dizer Sylvia Wynter, a gente poderia dizer Pensa em São Paulo, das periferias. O projeto de requalificação do centro, por exemplo, de São Paulo, no entanto, era tratado como melhoria para a cidade como um todo, tem sido, né, apresentado como bom para a cidade como um todo, que retorna, inclusive, à cena no atual slogan do governo da cidade de São Paulo. Pode passar para a gente ler. Que é São Paulo são todos. Mas esse todos
exclui algumas gentes da humanidade. Inclua-se aí nessa exclusão as pessoas moradoras da ocupação Mauá. Bem, eu tenho argumentado que as pessoas que ocupam prédios ocupam a brancopia epistemológica e politicamente, como eu disse, ao ocupar, dentre outras coisas, eu escolhi algumas aqui para trazer para vocês, ocupar a categoria trabalhador. Na medida em que reconhecem que há um equívoco, uma disjuntiva, um conflito entre o que a política habitacional entende como trabalhador, hoje, sobretudo definido por um extrato de renda familiar, e o que os moradores de ocupações entendem como trabalhador. O que a política habitacional entende como trabalhador está continuamente em simbiose com o que certa produção acadêmica vinculada à branquidade entende como trabalhador, espraiando categorias brancas de entendimento do mundo para informar estudos sobre os humilhados e ofendidos da cidade neoliberal. Pobres, marginais, habitações precárias, aglomerados subnormais, cidade informal, todo o léxico da branquidade que aprisiona esses humilhados e ofendidos da cidade neoliberal na menos que humanidade, na subhumanidade, na miséria do presente. Essas categorias são afins ao aprisionamento dessas mesmas existências em categorias legíveis para o Estado para se tornarem população gerível por política pública, famílias de baixa renda. Sabemos ser característico da branquidade a produção do sujeito transparente, como estabelece Denise Ferreira da Silva. Enquanto criação branca, a raça é o atributo de quem não compartilha do corpo branco. O corpo branco produz-se como norma, como incolor, desprovido de raça e produzido reiteradamente por meio do exercício classificatório e segregador do outro racializado, né? A linha de cor, para usar o termo de Du Bois, que traça o limite entre esse humano e o menos que humano. As pessoas que vivem em ocupações de moradia, ao se reivindicar trabalhadores, desafiam o epistemicídio da produção acadêmica que os aprisiona na qualificação de informal, na pobreza, na precariedade. E desafiam também essa permanência da plantation, que não permite que se tornem trabalhadores, né? E esse confinamento na menos que humanidade. Ao fazer isso, também recusam a plantation cognitiva que informa nossas produções acadêmicas. Eu achei curioso, sem combinar, nessa mesa a gente está fazendo, né, apareceu essa crítica a essa certa plantation cognitiva da produção acadêmica, da universidade, da economia do conhecimento, né? E quando eu digo plantation cognitiva aqui, eu estou me referindo à expressão de J. Mombassa e aos avanços conceituais que Antonádia Borges tem desenvolvido, sobretudo ao pensar a universidade como composta pela composição plantation, uma orientação para transformar as pessoas em human resource, né, para garantir um certo produtivismo cínico e burocrático das instituições, e a composição terra, inscrita sobretudo em corpos que atrapalham esse bom funcionamento da universidade, né? Corpos que, como o Borges escreve, a partir da sua pesquisa na África do Sul e no Zimbábue, têm sido referidos jocosamente por nossos colegas professores como rurais demais, que atrapalham o bom andamento da universidade, muitas vezes porque faltam demais, viajam demais, estão sempre indo, viajando para participar de, frequentemente ocupados com rituais fúnebres de alguns membros da família, e essa excessiva ausência na universidade atrapalha o bom funcionamento dessa universidade plantation. Bem, a despeito das diferenças entre Brasil e África do Sul, eu proponho o exercício de vermos como a composição plantation e a composição terra também coexistem entre os próprios movimentos de luta por moradia daqui de São Paulo. Existe uma narrativa bastante forte entre os movimentos de moradia de São Paulo, que é a de reivindicar os anos 90 como esses anos em que as ocupações organizadas implodem no centro da cidade de São Paulo. E nessa narrativa são citadas particularmente duas ocupações que nasceram em 1997. E eu entendo essa construção como uma construção para produzir legibilidade para as ocupações perante o Estado, como uma narrativa branca que coloca as ocupações, vamos dizer assim, numa linha da brancura e que omite o contínuo
entre ocupações, cortiços e quilombos. Um exercício cartográfico de sobrepor o mapa hidrográfico original de São Paulo dos anos 30 com um mapeamento recente de cortiços feito pela prefeitura, nos mostra, ainda que esse mapeamento de cortiços seja subrepresentativo, né, nos mostra como os cortiços permanecem em regiões que eram originalmente muito próximas aos rios. E daí a gente pode inferir que eram as regiões também onde se formavam os quilombos, pensando então nesse contínuo ocupação cortiço-quilombo. Então, de certa forma, as ocupações operam hackeando, recusando e ocupando a brancopia. Então, ocupar prédio existe nesse contínuo histórico e político com fazer quilombo. E reivindicar-se trabalhador implica recusar a desumanização e brincar com a imposição da legibilidade do Estado, que eu estou aqui aproximando a brancopia como determinante da existência. Eu quero dar uma palavrinha ainda sobre a imaginação cartográfica branca. Pode passar, por favor? Isso. E eu quero mostrar a imagem dessa ocupação, que era conhecida como Torre de Vidro. A Torre de Vidro foi um prédio de 24 andares. Talvez, deve ter uma dimensão. Originalmente construído para sediar a Companhia Brasileira de Vidro. E desde 2003, né, se tornou ocupação. Em 1º de maio de 2018, ele pegou fogo e desabou. No Largo do Paissandu, centro da capital paulista, onde também costumavam acontecer os leilões de pessoas escravizadas séculos atrás. E o desabamento da torre, com o desabamento da torre, muitas pessoas que moravam no prédio foram vítimas fatais. E numa propaganda de um empreendimento habitacional, que circulou depois da tragédia, mas que tinha sido feito antes a propaganda, o prédio já não existia. Pode passar para o próximo, por favor. Assim foi como ficou, essa foto foi eu que tirei, depois da tragédia da queda do prédio, e o próximo, por gentileza. Ficou cortado, mas nesse círculo, nesse destaque, eu trouxe a reportagem, que mostra, e eu vou citar muito rapidamente, um trechinho de uma matéria de jornal, que foi publicado na Rede Brasil Atual. Um anúncio desse empreendimento traz uma premonição sobre a tragédia com o prédio ocupado na mesma rua, que pegou fogo e desabou no último dia, 1º de maio de 2018. O folheto de propaganda eliminou digitalmente o prédio, limpando a vista da região onde fica o ADG 83, anunciado como o metro quadrado mais vantajoso do centro. Esse panfleto nos mostra como a imaginação cartográfica branca produz mundos, né? Não se trata de apagamento, mas de produção do mundo branco, imaginando e produzindo a brancopia. Eu vou encaminhar para o encerramento, e dizendo o seguinte: existe uma palavra de ordem bastante presente na luta por moradia, que é: quem não luta está morto. Ou seja, não há outra saída para se fazer gente que não seja a do combate, que se dá tanto usando se fazer gente, quanto hackeando a plantation cognitiva da produção acadêmica, quanto ainda desafiando a brancopia topograficamente, mesmo no desenho da cidade. A clivagem dos anos 90, que o título dessa comunicação faz referência, portanto, é a clivagem entre a composição plantation e a composição terra. Os anos 90, como o início das ocupações, na narrativa branca legível ao Estado, plantation, e os anos 90 como contínuo do aquilombamento terra. Essas pessoas que sobreviveram à queda da Torre de Vidro, hoje moram em outras ocupações, inclusive algumas delas foram morar na ocupação Mauá. E uma das pessoas que se tornou meu parceiro de pesquisa, que eu tenho a felicidade de poder chamar de amigo, e com isso eu concluí, é Nelson da Cruz e Souza, que é uma das lideranças da ocupação Mauá. E uma coisa que eu faço muito com o Nelson é caminhar pela cidade de São Paulo. E Nelson frequentemente vai me apontando os prédios. O centro da cidade de São Paulo é um centro com muitos prédios, não tantos, muitos ocupados, mas muitos também vazios, né, lacrados mesmo, fechados.
E o Nelson costuma me apontar os prédios e dizer, imagina só, Estela, a gente botando todo o nosso pessoal nesses prédios. E é muito comum que ele me peça para imaginar e siga já contando histórias de ocupações que foram ocupadas. Então, nessa ocupação e recusa da brancopia, todo prédio é virtualmente uma ocupação. E é um pouco com esse convite, né, de recusar a brancopia e imaginar os outros topos possíveis que eu encerro. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Somente agradecer a Jamile e a Lívia pelo convite, né, de estar aqui. Omar fez esse favor de não vir, aí eu vim correndo para assumir a vaga do Omar. Não que eu veja que é uma substituição, é apenas um complemento daquilo que foi dito aqui. Quando a Jamile me chamou e quando eu comecei a ouvir aqui a fala dos nossos queridos professores, uma coisa me chamou a atenção. Eu acho que a ordem seria invertida. Eu acho que o Brice falaria primeiro, porque ele falou de Exu. Exu é o que abre os caminhos. Abre os caminhos e dá os propósitos que nós temos que pensar e debater e discutir. Então, Exu é esse, levar. É essa divindade do panteão que poderia também nos propor nesse debate. E estamos falando de deslocamentos, de distintos deslocamentos, né? Deslocamentos de corpos, deslocamentos de conceitos, deslocamentos de ideias, deslocamentos de políticas. Estamos tratando de uma questão muito ampla. O título da mesa é África, Afrodescendentes e Antropologia, Tradições e Transformações. Diante de um contexto onde o debate central que figura hoje é exatamente discutir quais são as tradições e as transformações que estão sendo produzidas no campo das ciências sociais, que fazem com que pensar a África seja de África e não por África. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Eu acho que esse é um elemento também que nos provoca o debate. Então, eu vou fazer aqui aquele papel de mediador mesmo. Eu vou pegar a fala dos colegas e começar a trabalhar em cima delas, porque ficaria mais confortável para mim. Eu acho que a Jamile, ela traz algumas coisas para a gente começar a pensar. Eu acho que é uma provocação muito boa, porque Jamile traz alguns elementos que englobam, né, esse objeto do negro, o afro, né? E quando o afro-brasileiro, o afro-americano, o afro-caribenho, o afro... essas múltiplas identidades, nessas múltiplas classificações, essas múltiplas designações e os múltiplos deslocamentos que cada um desses sujeitos tem nesse percurso transnacional, que é estar no seu lugar de origem, mas também estar em outro lugar, também é importante trazer. Eu acho que a Jamile provoca a gente para esse debate. Então, quais são as lentes, né, que espelham essa África dentro do nosso conjunto de debates e discussões, dos nossos projetos, das nossas ideias, daquilo que a gente está fazendo aqui no Fábrica. Eu acho que é uma questão bem interessante. Quando eu comecei a pensar, eu falei assim, eu vou falar de diáspora, de diasporas. Brincando com a palavra diáspora, não eu, né, mas o Anderson, Joseph Anderson, brincando com a palavra diáspora, ele vai pegar aquilo que os haitianos constroem como diáspora. Então, os haitianos vão dizer que diáspora são aqueles que vão para fora, mas que mandam dinheiro e constroem coisas dentro do Haiti. Então, o dinheiro que compra uma casa transforma a casa numa diáspora. Há uma nova flexão, um novo conceito, uma nova apropriação para o termo. E, nesse sentido, ela inaugura uma forma de pensar que modifica o que nós estamos aqui traduzindo como diáspora. A diáspora que nós pensamos, ela é extrusiva. Ela retira os povos africanos e traz ele de maneira exclusiva. Eu gosto de uma palavra, de um diálogo que Cláudio Moura disse, Muniz Sodré, com James Baldwin, ele fala o seguinte, com relação ao bilhete da viagem. Ele argumenta que, para além do preço, em termos da noção de deslocamento, o resgate do diálogo de Sodré e Baldwin sobre o sentido atribuído ao bilhete de viagem. Argumenta que, para além do preço do bilhete de viagem, existe algo intrínseco e subliminar a ele. O bilhete ganha diferentes sentidos para quem o utiliza. Para o sujeito europeu que se deslocava para as Américas, haveria subliminar o deslocamento dele uma ideia de identidade atribuída.
isto é, a de tornar-se um branco no continente americano, um norte-americano branco, ou no Sul da América, um sul-americano branco, ou aqui no Brasil, um branco brasileiro. Para o europeu, esse deslocamento gerou um processo de reconhecimento e a construção, a afirmação de uma identidade, que possibilitou a ele, estando naquele destino, um conjunto de privilégios, um conjunto de valores, um conjunto de bônus e direitos, de que ele tiraria de uma condição diferenciada daquele que ele vivia na Europa. Contudo, vale a pena a gente refletir como é que se dá isso com o negro africano que foi abduzido, né? Este, como coisa e mercadoria, não possui um bilhete. Ele não se voluntariou para a viagem, nem buscou tal destino. Ele foi depositado, acorrentado, amontoado, junto com as demais mercadorias dos porões. Sua saída, cujo ponto de partida foi algum lugar, foi produto de uma exclusão. Ele foi retirado à força do seu lugar e comercializado como coisa, sem razão ou alma, vendido para esse branco brasileiro que tinha um bilhete e que o negro não tinha. Para esse corpo negro, o valor do bilhete foi a desumanização e a desqualificação. O valor do bilhete foi exatamente a cosificação e a objetificação desse sujeito, transformando numa mercadoria fungível. E com a ideia de mercadoria fungível, que é aquela que pode ser substituída, que pode ser trocada, que pode ser modificada, vem também a ideia, volta de novo, para levar, porque tudo pode ser trocado, tudo pode ser modificado. O corpo em deslocamento não é somente um deslocamento físico, mas um deslocamento espiritual, um deslocamento conceitual. As fronteiras que são erguidas na sociedade não são fronteiras que são estruturas físicas, mas elas são estruturantes da maneira como cada corpo vai ser percebido e vai ser visto. Por que eu trago isso? Hoje, eu estou aqui no CEAL fazendo pós-doc, né? E o meu pós-doc é exatamente o deslocamento dos corpos negros no Brasil do século XXI. Entender esses corpos negros se deslocando, em particular os corpos não brasileiros, é um elemento significante. O que é ser negro estrangeiro no Brasil? O que representa isso? A minha África é a sua África, é a África de Cristo. Nós estamos falando do mesmo lugar? Nós estamos construindo o mesmo objeto, o mesmo pensamento, o mesmo conteúdo? Será que nós estamos refletindo sobre a mesma origem? E é isso que volta à ideia da diáspora, da diaspora. E aí, quando Stella traz São Paulo, a brancopia, a antinegritude, que a gente pode viajar nos textos de Osmundo, de Vargas, para discutir bem, de forma aprofundada essa ideia. Ou só até mesmo desenho dele com o David Negro, etc. E tal. Certo? Mas quando você traz essa ideia, então, assim, de que São Paulo nós estamos falando, sabe? Porque nós temos o São Paulo da ocupação e o São Paulo da desocupação. O São Paulo que retira a imagem de um prédio ocupado e diz assim, foi o que você falou, eu achei uma palavra tão legal, a premonição. Como a modernidade vai falar em premonição se a modernidade é a razão? A modernidade só tem um sentido, ponto de vista. Ela abriu mão de todos os outros sentidos em troca de um único sentido. Porque esse único sentido era capaz de dizer, o cogito ergo sum. Penso logo existe. Foi o único sentido que a modernidade registrou como própria. Os demais foram abandonados. Eu acho que esse é o conceito que a gente tem que pensar. E é isso que eu provoco vocês. Quais são os sentidos que a gente pode entender essa modernidade, essa contemporaneidade? Já que o projeto de modernidade não incluiu o negro, o projeto de modernidade não incluiu os povos autóctones, só incluiu apenas os mesmos sujeitos. Que modernidade é essa que nós estamos falando? De que sujeito que nós estamos falando? Então, a provocação que talvez a mesa traga para a gente é de que antropologia nós estamos nos propondo fazer a partir deste lugar. Deste lugar onde as diásporas elas não são apenas movimentos de exclusão, mas também são movimentos de busca política, de busca econômica, de busca social, de busca intelectual, porque o panafricanismo nasce fora de África, vai para a África e volta para fora da África. E qual foi a interpretação que nós fizemos desses deslocamentos? Ficou só no movimento epistêmico?
houve um movimento que precisa ser refletido, que precisa ser trazido. O CEAL, ele tem essa característica. Eu acho que a gente pode fazer isso aqui de muitas maneiras. Uma outra coisa bem interessante é pensar que essa brancopia produz a antinegritude. Né? Essa brancopia que a escola faz produz essa antinegritude. E produz a antinegritude no sentido de pensar essa morte social do negro a partir desses conceitos que edificam o que seria essa ideia de brancopia. Então, a branquitude ela tem um papel muito forte na nossa sociedade. E esse papel muito forte estaria exatamente na redução desses elementos. O que eu trago para vocês, assim, para a gente começar esse debate, é exatamente essa ideia das diásporas. É possível pensar mais de uma diáspora, é possível pensar como essas diásporas estão hoje se contrapondo ao projeto colonial da continuidade lá pensado lá por reformistas e aquele povo todo lá da antropologia lá no início dos anos 20 e o projeto que tem hoje de antropologia para pensar a questão das relações raciais da etnicidade. Então, como é que pensar a África nesse contexto? Então, essas diásporas podem ser modificadas, podem ser alteradas, podem ser reconstruídas. O que é que nós temos para esse processo? Então, essa é a provocação que eu jogo para vocês, entendeu? É quase uma tese, mas dá para vocês fazerem isso rapidinho. Tá bom? Valeu, obrigado a todos. Temos, exato. Você gerencia isso? Brice mencionou o texto do Abissis na Afroásia. A Afroásia está toda digitalizada, online, disponível, um projeto que nós temos com os holandeses há uns anos atrás. Esse artigo está publicado no número 1011 de 1970. Coloquem aí no site da Afroásia, coloquem na link, vão direto para esse artigo. Toda a Afroásia, até o último número, está disponível online. Muita coisa para a gente saber. Duas perguntas, meio talvez polêmicas. Primeiro, eu gostei dessa da ideia de brancopia, um horizonte simbólico onde o branco é melhor que os outros. É pouco como aquilo que o famoso antropólogo do Caribe, Hermano Suden, chamava norma somática, que se aplicava na noção de beleza, e o branco, mas também se chama o branco de olhos azuis, o diabo de olhos azuis, se aplica bem e aplicar essa noção de um horizonte do desejável ao espaço construído. Interessantíssimo. Eu fiquei pensando nas poucas cidades africanas que eu conheço mais um pouco. Maputo, em primeiro lugar, Joanesburgo, em medida menor, cidade do Cabo, e bastante menor Luanda, e um pouquinho de Dakar. É Cotonou, verdade. Então, eu sinto, se me permitido, brancopia em algumas cidades africanas. Você não precisa de branco para ter brancopia. Uma vez que você tem um horizonte, assim como a norma somática branca, você vê no mundo árabe, por exemplo, onde há poucos brancos, mas se inventam branco. Não precisa de branco para ter uma norma somática para o branco. A quantidade de água oxigenada que se usa nos países árabes é impressionante. Passei no cinema, até na minha terra de origem, na Sicília, não há loiros, não há loiras. Tem uma coisa muito estranha no mundo. Não precisa há uma norma somática global universal que está em mudança, está em transição. Aqui se fala de uma morenização da nossa beleza. O contexto não é estanque. Com relação ao espaço, ao consumo, aquilo que são bens desejáveis, ícones que são globais, com sentido locais, aquilo que é padrão primeiro mundo, é uma coisa muito presente nas cidades africanas também. E não entro nem nos milímetros da forma como se trata, porque essa brancopia significa relações sociais, relação padrão empregado. Sempre que na África seja muito. É como que a plantation existisse, é como a colonialidade, digamos assim. Acaba a colônia e continua a colonialidade. Então, só para se pensar que talvez a coisa é mais poderosa ainda do que pensar, porque nem de banco precisa. Segunda coisa, um pouco a mesma, eu não sei se nós podemos chamar as diásporas por isso. Primeiro, o termo diáspora é um termo que tem uma conotação
épica muito interessante. Como grupos que antigamente, certamente Michel, quando eu estudava no Centro de Estudos das Migrações, no Centro de Amsterdã, não havia diásporas. Havia três diásporas famosas que estudavam: os armênios, os judeus e os negros. Hoje há uma proliferação de Ministério das Diásporas. No Haiti, diáspora é uma coisa, Cabo Verde, o Ministério deixou de ser da imigração, é da diáspora, Suriname, idem, país de alta imigração. A diáspora é fashion, a imigração é feia. A imigração é Darien, o muro, são os muros. Então, não sei se podemos associar num mundo onde tem, no meu coração, eu divido o mundo do bem, a globalização do bem e do mal. Não sei se nós podemos associar a diáspora por si só à globalização do bem. É mais complexo. Como Paul Gilroy fala, há uma economia dentro da diáspora, há um norte e um sul, há quem ganha e quem perde, há quem pode viajar não pode viajar. No próprio Atlântico Negro tem toda uma economia, tem fluxo. Nós tentamos aqui reverter, tornando mais isonômico, mas não é uma coisa dada. Primeiro porque alguns dos empecilhos, como o colega acaba de dizer, não são somente os brancos que enchem o saco dos pesquisadores. O caso do colega do Benin é clamoroso. E o que é inocente falou pela manhã mostra isso. Há relações complexas. Isso não tira nada a caráter emancipatório potencial das diásporas, mas não é uma coisa dada, entregue. Há projetos políticos que podem ser grandes projetos de emancipação, inclusive no da diáspora, mas também há tornar a diáspora algo fashion, é uma coisa que me preocupa. Ok. Estamos abertos para questões, quem quer falar? Vamos começar. Alguém quer fazer o primeiro? Deixa eu... Chega à frente aqui, meu bem, por favor. Boa noite. Sou Carolina Rocha, sou socióloga, professora, estou pós-doutoranda na Universidade Federal de Viçosa. Mas sou do Rio de Janeiro, carioca em Viçosa. Bom, eu fiquei pensando em algumas coisas, assim, né? Primeiro, agradecer a mesa pelas contribuições, né? Agradecer o evento também. Fiquei pensando que esse fluxo, movimento de pessoas negras, diáspora, enfim, seja a palavra que a gente for usar, é um movimento de criação, né? De criatividade. Essa foi a palavra que ficou para mim até agora, tanto ouvindo o Guilherme, da Costa Rica, que a gente falou sobre isso, como o professor Inocente, também não sei se pronuncia assim, mas esse movimento de criação para além do combate, né? Eu acho que a gente tem uma narrativa também, um vocábulo muito da luta e do combate, que também está muito próprio nos movimentos sociais, mas quando você, Estela, conta que passeia pela cidade de São Paulo e ele vai criando imaginários, né? A gente está falando de uma fabulação, né? De criar esses imaginários possíveis para a nossa existência, né? Então, acho que isso está para além do combate da luta, né? Não sei se é uma implicância minha por estudar também cultura neopentecostal, um pouco dessas narrativas, né? Que vão sendo apropriadas, né? Mas é isso, né? Essa produção, né? De como a gente imagina, né? Essa cidade, essa possibilidade de existência. E aí fiquei pensando que isso vai além das antíteses, dos binarismos, das dicotomias, né? Eu gosto do conceito de encruzilhada, principalmente da Leda Maria Martins, trazendo aqui essa possibilidade da encruzilhada de Exu, ou talvez a nossa própria apropriação dos mitos de Exu que a gente faz, né? E aí, fiquei pensando em várias questões, né? O professor Sobossi, como se pronuncia? Foi a pronúncia correta? Sobossi. O professor Sobossi, quando fala de Exu, e não só de Exu, mas também dessa, eu gostei do termo que você usou, das plantations, né? Das plantations cognitivas. Plantation que não é plantação, né? Conforme a tradução da Grata. Mas dessas plantations cognitivas e tudo que tem sido falado até aqui, né? Sobre esses intelectuais africanos nos Estados Unidos, na Europa, e todos esses desafios, resistências, né? Em relação às próprias produções aí, do que seria as africanidades. Eu fiquei pensando que a gente vive a mesma coisa aqui nas universidades no Brasil, quando a gente tem cotas, quando a gente tem um número maior de pessoas negras também chegando nesses espaços acadêmicos, nessas plantations cognitivas, e questionando as tantas teorias, né, muito consolidadas, encapsuladas, inclusive, dos donos de tudo, inclusive das áreas
que também já foram questionadas aqui hoje. Então, esse movimento é muito semelhante. E aí, uma pergunta, né, para o professor Sobossi, um pouco sobre o que o senhor traz sobre Légua, sobre Exu, Eleguá, né, e desses mitos. Eu achei fantástico recuperar esse trabalho, acho que é muito importante. Você fala da mobilidade, né, que eu também achei signo de Fá isso, né, dessa mobilidade. E fiquei pensando se tem algum debate na obra dele tensionando essa questão de gênero, já que você fala de tradução, né, desse perigo, dos riscos das traduções, né? Acho que a gente tem um debate grande sobre isso aqui, inclusive sobre o que a gente chama de tãs, né, mitos, ou enfim, narrativas, enfim. E de como a gente fica refém aí de alguns teóricos e alguns intelectuais em relação a essa tradução, que acaba se tornando verdades únicas absolutas. Eu queria saber se ele traz alguma coisa desse tensionamento de gênero. A Cláudia Alexandre, antropóloga da PUC, tem um trabalho chamado Exu Mulher, que tem me provocado muito nesse sentido, né, de como a gente cunhou aqui um lugar muito patriarcal, um olhar, né, ocidental muito patriarcal para esse lugar de Exu, e eu queria saber se ele traz algum tensionamento nesse sentido. Então é isso, obrigada. Vamos responder essas perguntas para começar? Agradeço o interesse, né, trazido pela colega. Com relação ao trabalho do Honorário Aguessi sobre Legba, ele questionou várias coisas, mencionou várias situações. Agora, no aspecto propriamente do gênero, eu li toda a tese, eu não vi esse tensionamento. Agora, houve, por exemplo, só vou dar um exemplo, né, para finalizar essa resposta. Quando ele explica a origem de Legba, ele vai dizer o quê? Legba nasce em uma família de 7 filhos. Ele é o segundo em ordem de nascimento e foi o único que não foi beneficiado de jeito nenhum de qualquer vantagem, né, dos pais. Então, ele já nasceu desprovido de recursos. Mas isso, ao mesmo tempo, vai servir a ele para usar a astúcia para poder dominar os seus semelhantes. Ele usa a astúcia, ele é muito inteligente. Ele derruba o poder estabelecido. Inclusive, o exemplo da Casa das Minas foi rapidamente colocado. O rei Adadozan e o rei Gezo, que eram 2 monarcas do Daomé. Na Casa das Minas, até 2018, quando faleceu a última das Minas, o discurso era esse. Adadozan era adepto de Legba, porque Adadozan desafiou o poder estabelecido. A monarquia estabelecida não é algo que perdura. E Legba usa astúcia. O que é que algumas pessoas vão dizer? Vão dizer, olha, ele traiu o rei. Não é isso. Ele se coloca do lado dos pobres. Se coloca do lado dos pobres e sempre está lúcido. Ele não se deixa levar. O rei até chama, coloca uma armadilha e ele escapa a armadilha pela astúcia. Só um exemplo. Agora, falar de gênero, bom, sabemos, né, que Legba digamos, o aspecto de Legba, físico de Legba, nós vimos aqui, usa saia, usa peruca, simboliza a mulher, mas ao mesmo tempo simboliza o homem. É ambíguo. Legba é ambíguo, e esse caráter ambíguo também serve de transfundo para várias interpretações. E por isso ele diz que do outro lado do Atlântico, nós temos que respeitar a reinterpretação. Porque se
desse lado do Atlântico, por exemplo, se fala em Xangô, que usa um machado duplo, em Cuba também se interpreta, né? A ambiguidade de Xangô. No Brasil se usa uma frase: Xangô corta pelos dois lados. Vamos respeitar, porque é reinterpretado. O Xumaré, tanto, então temos um fluxo de discurso, de interpretações que não acaba, que ele respeita isso. Obrigada pelos comentários. Desculpa, eu não tenho seu nome. Carolina. Quero dialogar com a Carolina aqui. Obrigada por ter trazido, né, esse comentário sobre a criatividade, a imaginação. Eu fiquei na dúvida se eu precisei fazer escolhas para essa apresentação. E eu fiquei na dúvida se eu falava só da brancopia, e exatamente, eu não gosto de falar só da brancopia, né? Porque se a gente só fala da produção da cidade antinegra, da impossibilidade ontológica do negro, né? Quer dizer, corre-se o risco, né, de mimetizar esse mesmo expediente colonial estatal que a gente está buscando, recusar, né, que é exatamente esse aprisionamento, no caso, né, das pessoas com quem eu particularmente faço pesquisa, né, nessa posição, para dialogar com as mesas anteriores, de objeto de pesquisa. Né? Então, eu tento radicalmente reconhecer a imaginação conceitual das pessoas com quem faço pesquisa. E esses passeios e essas caminhadas com o Nelson são sempre muito inspiradoras para, inclusive, etnograficamente, experimentar no texto mesmo. Né? Quer dizer, bom, o que significa ficar caminhando e ser convocada a imaginar essa cidade ocupada? Né? E aí, isso nos abre essa impossibilidade de experimentar no texto mesmo, implodir o tempo, né? Tive a oportunidade de conversar recentemente com a professora Surikovsky, que falou isso, né? Quer dizer, essa etnografia que implode o tempo. Se numa caminhada que eu aí estou experimentando chamar, né, esse movimento, seguindo Nelson, de caminhadas transtópicas, afrofuturistas transtópicas, porque pensando essa brancopia, como essa cistopia, e eu pensei, mesmo quando comecei a pensar na coisa bem da química mesmo, sabe? O cis e o trans, né? A coisa que está do mesmo lado e que está do outro lado. Né? Então, essa brancopia, que é essa distopia da política habitacional, quer dizer, que o tempo todo existem as ocupações, existem as remoções, existe produção de conjunto habitacional, né? Essas coisas estão todas interligadas. A Annelise Guterres é alguém que vai, a partir da sua pesquisa no Rio de Janeiro, dizer como conjunto habitacional precisa remover para produzir a ocupação, as pessoas que vão ser habitáveis, enfim, produzir pessoas passíveis de habitarem o conjunto habitacional, né? População que pode se tornar beneficiária da política habitacional. E esse número é sempre N-1. Entre as pessoas que são removidas, que sofrem reintegração de postos, as pessoas que são reassentadas, vamos dizer assim, né? Então tem um contínuo de gente que escapa a se tornar beneficiária da política pública. O que isso significa? Significa essas pessoas estarem aprisionadas na desumanidade, na desumanização, né? Significa essas pessoas também, enfim, estarem ali inventando, criando, imaginando as suas vidas, né? Ocupando as próprias unidades habitacionais. Gustavo Belisário tem uma tese que se chama Fazendo Barraco, uma tese de doutorado defendida na Unicamp, que ele faz pesquisa com pessoas LGBT que foram expulsas das suas casas e que participam de movimentos de luta por moradia. E tem uma história, talvez eu não conte precisamente, mas que eu me lembrei agora, que é de algumas travestis que moravam juntas e que, para se tornarem beneficiárias da política pública, não podem mais morar juntas. Elas podem ter uma unidade habitacional cada uma,
Mas elas não podem morar juntas porque elas não podem ser consideradas família, porque tem essa, né, cognitivamente, vamos dizer assim, tá, no Estado, é impossível imaginar e conceber essa família. E ainda assim elas de alguma forma hackeiam essa estrutura dessa plantation estatal da política habitacional para irem morar juntas, né? Ainda que a casa daí fica no nome de uma, tá? Fazem um arranjo e essa casa inclusive se torna uma casa de acolhimento para outras pessoas trans LGBT que também são expulsas das suas casas e vão passando por essa casa. Né? Então, quer dizer, eu tenho também me ocupado muito em, basicamente, reconhecer, né, algo que nem sempre a antropologia faz, que é reconhecer, né, a imaginação conceitual das pessoas com quem se faz pesquisa. Acho que é o mínimo que a gente precisa fazer. Então, obrigada pelo seu comentário. E aí eu só queria também mencionar, muito rapidamente, né, também como as ocupações dão esse lastro para a gente imaginar outros topos, e também pensando na mesa anterior, tem uma ocupação em São Paulo mais ou menos recente, começou durante a pandemia, acho que 2021, se não me engano, que se chama Ocupação Jean-Jacques Dessalines, né? E acho que isso se conecta com a mesa anterior, quando foi dito sobre a possibilidade ou impossibilidade do Haiti, né? A partir dos registros conceituais que a gente tem à disposição, e aí pensando também na diáspora, essa ocupação é uma ocupação majoritariamente formada por migrantes, né? Então, enfim, obrigada, foi bastante estimulante ouvir vocês. Eu não sei agora. Bem, eu acho que, pensando aqui as questões que são trazidas para pensar diáspora, pensar o seguinte: se hoje vários países estão construindo estruturas políticas para pensar diáspora, porque nós estamos diante de um grande elemento que no campo da política traz e efervesce esse debate. Entendeu? Então, o que você traz é isso que é extremamente importante, porque dá essa importância do debate, da necessidade de aprofundamento do debate para romper, inclusive, com aquilo que foi construído enquanto um conceito estanque. Mas tentar compreender a fluidez desse conceito como fluxo, mesmo aquilo que a Estela traz também, mas como fluxo dentro dessa realidade. Não discutir migrantes em oposição à diáspora, não é isso. Mas tentar entender por que agora essa nova denominação ganha corpo político dentro da estrutura global, ao ponto de se constituir ministérios. Isso modifica totalmente as relações interinstitucionais e as relações globais também. Então, não é mais migração, são deslocamentos, são diásporas. Então, o que é isso? O que é que está por dentro desse processo político, desse projeto político? Essa é uma questão que eu acho que a gente precisa amadurecer, precisa refletir bastante para compreender melhor como é que isso impacta esses corpos negros em deslocamento. Principalmente aqui no Brasil, né? Que ainda prevalece uma certa, digamos, um certo modelo de pensar a raça ainda por dentro dessa brancopia, né? Disfarçada de diversas formas. Bom, se não temos mais perguntas, nós estamos... Eu só queria levantar uma questão da migração. Tá, só uma pedir, porque já são 6 horas, tem uma palestra às 7. Só não vou descartar, não. É só para fazer uma diferença entre a diáspora e a migração, porque os estudos sobre migração eles permanecem e o deslocamento na interpretação daqueles que estudam migração é diferente de migração propriamente dita. Só para lembrar isso, para não ficar com essa confusão conceitual, para quem mistura a questão. Tá bom? Obrigada. Obrigada pela sessão.